iniciar a nossa reunião da noite, contando sempre com a espiritualidade amiga, a intuir-nos, a abençoar-nos, e que essas vibrações possam se espalhar pelo orbe terrestre. Hoje teremos o tema Ouçamos, feito por Estevão, que iniciará também a reunião com a prece. E a prece final será feita por Eugênio. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento a Jesus, pedindo a Ele a permissão para iniciar o estudo da noite e que Ele permita o auxílio e o amparo dos bons espíritos para que eles possam nos auxiliar no entendimento desses ensinamentos, nos intuir no nosso dia a dia, para que possamos seguir a nossa jornada, praticando o bem e o amor ao próximo. Que Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, o tema de hoje é Ouça-nos. É uma lição do livro Pão Nosso. Pode passar, Zé. Não volta uma. Olha, pulou. É porque tinha aí alguma coisa a respeito do anúncio para a gente desligar o celular. Porque agora, como a reunião é virtual, né? As pessoas podem deixar o celular do lado e o celular, ele interfere e muito, de uma forma negativa. Naquela hora que a gente menos espera, o celular toca. Então, apesar da gente estar virtualmente, a gente pede às pessoas que não fiquem próximo ao celular ou até que desliguem, para que não tenha nenhuma interferência. Esse horário agora é um horário dedicado para o nosso estudo, para o nosso crescimento espiritual, é para a nossa evolução. Então, uma das coisas que a gente tem que ter é compromisso e disciplina. Bom, então, a lição 116 é do livro Pão Nosso. É o segundo livro da coleção Fonte Viva, que foi toda ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Pode passar, Deus. Para quem não conhece essa coleção Fonte Viva, é uma obra que tem 5 volumes, que é uma interpretação dos textos evangélicos. Cada obra é composta de 180 pequenos capítulos, exceto Ceifa de Luz, que são 65, e tecem comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. A coleção Fonte Viva é formada pelas seguintes obras: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. E logo na contracapa do livro, Emmanuel já traz uma orientação para a gente. Ele fala o seguinte, que não apenas devemos compreender a doutrina cristã, mas a praticá-la em todos os momentos da vida. A coleção Fonte Viva constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e instrumento essencial para aperfeiçoarmos os nossos sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade e amor ministradas e exemplificadas por Jesus e seus apóstolos. Então, Emmanuel já nos orienta que todos esses pequenos capítulos, que são verdadeiras lições, e que ele fala o seguinte, que é para a gente praticar
em todos os momentos da nossa vida. A gente ainda tem uma grande dificuldade em praticar os ensinamentos da doutrina, por causa das nossas imperfeições. Todo mundo já sabe disso. Mas que a gente possa sempre lembrar, né, que essas lições, elas servem para que a gente coloque em prática no nosso dia a dia. Passa, Deus. Então, a lição, ela começa assim: ouçam-nos. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Passa. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Passa. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? Pode passar. O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. Passa. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Pode passar. Então, gente, o que nós fizemos até agora foi uma simples leitura da lição. Como lá no início falou, cada livro ele tem 180 lições parecidas com essas. E a gente vai ver o tanto de mensagem que a gente não consegue captar com uma simples leitura. Por isso que nós vamos fazer uma interpretação segundo os princípios da doutrina espírita. Porque aquilo que a gente lê, a gente deve procurar compreender. Ok? Pode passar, Deus. Então aqui, logo no início, quando ele fala, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isso, em todas as lições, existe uma passagem do Evangelho. E aí, a gente lendo isso aqui simplesmente, a gente não vai se aprofundar. O ideal é que a gente pegue o material, igual ele está falando aqui, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, né? E aí, quando ele fala que a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum, a gente tem que ir nessa parábola para saber da onde que está esse dizer aqui de Abraão. Qual era o contexto quando eles colocaram essa passagem lá na lição? Pode passar.
Então a gente vai dar uma lida rápida na parábola, que é a parábola do homem rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Passa, Deus. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Quando ele fala aqui em cima, no Hades, no Hades seria assim, o grande tribunal, né? Onde todos os espíritos se reúnem depois de passar pela vida terrena. Pode passar. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então, quando a lição ela trouxe essa passagem aqui de Abraão, é nesse contexto desta parábola que aí eles já começam a nos explicar que nós não ouvimos a voz da espiritualidade. Porque ele fala aqui, ó, eles têm Moisés e os profetas. Eles deveriam ouvir Moisés e os profetas. E mesmo que se eles não ouvissem a Moisés e os profetas, eles também não acreditariam se alguns dos mortos ressuscitassem. Então vejam que nós temos realmente dificuldades em ouvir as mensagens da espiritualidade. Por isso que ele fala, pode passar isso. Por isso que ele fala aqui, que a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Ainda é atual esta resposta de Abraão para nós, né? Todos nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra, nós ainda temos grandes dificuldades de ouvir o que os espíritos têm a nos dizer. Principalmente o nosso anjo da guarda, né? E a gente dá muito pouco ouvido. Pode passar. E aí ele continua. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Então, ele fala que muita gente
procura as casas espíritas, mas eles têm mais curiosidade a respeito dos fenômenos espirituais, né? Mas ainda não conseguem se libertar do egoísmo, porque a gente só quer ver e ouvir aquilo que nos convém. Então, ainda é uma dificuldade para nós nos libertar desses laços egoísticos. É uma imperfeição moral que todos nós temos, né? Que todos nós temos que trabalhar para poder vencer, mas que ainda vai demorar um bom tempo, porque isso aqui é um dos maiores males da humanidade. Pode passar. E aí, ele continua na lição. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Quando ele fala que é precisamente um século, é porque o livro Pão Nosso, ele foi psicografado em 1950. E os primeiros contatos do espiritismo se deu em torno de 1850, quando Kardec começou a ter os primeiros contatos, né, lá na França, com as mesas girantes. E aí, por isso que ele fala que estabeleceu-se um intercâmbio entre os dois planos. Então, é por isso. Kardec começou a ter contato com o espiritismo em 1850 e em 1950 foi psicografado o livro Pão Nosso. Continuando. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam uma mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Então a gente vê muito isso nas casas espíritas, quando as pessoas vão em busca de mensagens de parentes que já desencarnaram. E aí, porque eles nunca receberam nenhum tipo de mensagem, eles ficam angustiados, né? Todo mundo fica. Mas a gente tem que ter a fé necessária para saber que todos nós ainda vamos fazer a viagem de volta. Mas que a gente não pode nunca utilizar esse argumento para a gente se desviar da nossa senda. A nossa senda aqui é aprender, nós estamos aqui para evoluir. Então é nisso que a gente tem que focar, com muita fé e perseverança. Continua. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? Então ele continua aqui mais uma vez, ó. Para quem nunca obteve respostas dos parentes desencarnados, isso aí não passa de um contrassenso. Ele continua dizendo, isso não é motivo para a gente se desviar do caminho. E quando ele fala que nada obtiveram dos parentes mortos, ele já entra numa outra questão, que é a perpetuidade dos elos das ligações terrestres. Pode passar. Kardec, ele fala o seguinte, que as famílias formam famílias, os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição
induzem a reunir-se. Então, nós pertencemos a um determinado grupo de espíritos que tem essa analogia de gosto e identidade de progresso moral e, sobretudo, afeição. O nosso grupo no mundo espiritual, ele se resume nisso aqui. Nós temos afeição pelas pessoas, mas nem todas são do mesmo grupo. As famílias são formadas, às vezes, com pessoas de grupos diferentes, justamente para a espiritualidade agir. Pode passar. Então, Kardec continua falando que há, pois, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias dos laços corporais. Então, nós temos as famílias que têm a afinidade entre si, né, que são pelos laços espirituais. Mas nós temos pessoas também nas famílias que só têm os laços corporais. Então, quando eles falam na mensagem, quem que pode garantir esses elos frágeis das ligações terrestres? Nem sempre essas pessoas vão se encontrar mais no mundo espiritual. Não é isso? A gente sabe que algumas pessoas fazem parte do mesmo grupo porque a gente tem esse sentimento. Mas tem algumas pessoas que são colocadas nas famílias para aprender e para nos ensinar muitas coisas também. Pode passar disso. Então ele fala que duráveis as primeiras dos laços espirituais, elas se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. E as segundas, dos laços corporais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, as pessoas que ficam preocupadas em receber mensagens do mundo espiritual, de parentes desencarnados, pode ser, né, que as pessoas que já partiram não são dessas famílias com os laços espirituais. Pode ser simplesmente ligadas com a matéria. E aqui ele já fala, ó, se extingue com o tempo e muitas vezes já na existência atual. Então, provavelmente, a pessoa às vezes fica esperando uma mensagem que nunca vai chegar. E aí ela dá a desculpa de não acreditar no espiritismo porque ela não foi satisfeita, né, nos seus interesses. Mais uma vez, é a questão do egoísmo. Pode passar. E aí, continuando a lição, ele fala que o impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. Como nós ainda estamos mais próximos dos animais, a gente ainda tem muito esse impulso, que é um impulso animal, de às vezes resolver, de querer resolver, né, as nossas questões simplesmente pelo impulso. Mas ele dá um puxão de orelha aqui, que ninguém pode justificar a própria cegueira através do egoísmo. Não é por aí. E quando ele fala que o mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios, é porque a gente realmente tem a dificuldade de ouvir as mensagens do plano espiritual. O próprio nome da lição é Ouça-nos.
Nós vamos ver agora uma mensagem de Kardec, pode passar, Bê, que ele fala o seguinte, ó, que os espíritos protetores, eles nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Então, nós temos que dar mais ouvido à nossa voz da consciência. É através da nossa consciência que o nosso anjo guardião nos passa as mensagens, as intuições. Mas eles já sabem como a gente é, né? Já sabem da nossa dificuldade. Então ele mesmo já fala aqui, ó, como nem sempre damos a necessária importância, oferecem-lhe outros mais diretos e se servem até das pessoas que nos cercam. Então, se a gente tem um mérito, a gente precisa de ser esclarecido e avisado através de alguma mensagem, a gente pode receber essa mensagem através de uma outra pessoa. E não é só através das pessoas que nos cercam. Se a gente prestar atenção devida, a gente vai ver que a gente consegue receber mensagem através dos livros, através de um filme. São várias mensagens que nos chegam. Basta que a gente esteja mais, assim, voltado para a espiritualidade. Quando ele fala de ouçam-nos, é para a gente ouvir realmente a espiritualidade nos falando, nos orientando, principalmente através da nossa consciência. Pode passar. E o grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. É o que a gente falou logo no início, né? Não é para atender às nossas necessidades pessoais, ao nosso círculo exclusivista. Está na deliberação de cada um em poder escolher o caminho a seguir. E se nós escolhemos o caminho do Espiritismo, na direção das realidades eternas, como ele está dizendo aqui, então a gente tem que ter realmente o compromisso e a disciplina para poder seguir esse caminho. E ouvir as mensagens da espiritualidade. Pode passar. Então, como disse Abraão, né, para o rico lá da parábola, que eles tinham Moisés e os profetas, ouçam-nos. Essa ainda é uma lição muito atual. Eles estão pedindo para que a gente ouça a espiritualidade. É como se eles estivessem fazendo uma súplica. Ouçam-nos. Ouçam-nos porque a gente só tem coisa boa para passar para vocês. Esta é a mensagem de um pequeno capítulo desse livro Pão Nosso. Para vocês verem que o tanto de ensinamento que a gente conseguiu tirar de uma simples lição. E é assim mesmo que a gente tem que fazer. É estudando, né? É aprendendo, mas tendo muita disciplina e comprometimento. Fica aqui a mensagem da espiritualidade. Ouçam-nos. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado, Estevão, pelas ótimas reflexões aí. Muito esclarecedora a palestra e que a gente possa aí ter ouvidos de ouvir, né?
como recomendou para nós Jesus. E vamos terminar a nossa reunião da noite de hoje com a música Vibre. Espero que todos aí possam mentalizar nesse instante para que todo o conhecimento que foi trazido para a gente na noite de hoje possa ser impregnado nos nossos corações, né? Que a gente possa também vibrar para todos aí nesse instante que estamos reunidos, né? Com um pensamento comum. Música Viva. Quando a gente estende a mão, é preciso entregar o coração, é preciso amar sem pedir, é preciso servir. Vibre sempre, amar e servir é ser feliz. Vibre sempre, amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a alma prisioneira. Vibre sempre, amar e servir é ser feliz. Vibre sempre, amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a alma prisioneira. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a alma prisioneira. Vibre. Então vamos à nossa prece, agradecendo a Jesus por mais esses instantes de reflexão, as palavras do Cristo, esclarecida por Emmanuel e explicada por nosso Estevão. Muitas reflexões nos trouxeram na noite de hoje. E nesse momento de oração, de vibrações maiores, posso estar utilizando essas vibrações em favor de todos aqueles que buscam em Jesus na noite de hoje a centelha de luz para o alívio, para a consolação, para o esclarecimento, para a esperança, para a saúde física e mental, que possa a assistência fraterna chegar a todos que clamam, Senhor Jesus, por vossa intercessão no momento de dor e dificuldade que muitos de nós atravessamos nesse momento de aprendizado maior no novo terreno. Possa levar as vibrações à nossa Milênia, que está internada em Vespasiano, a Adriano, que está em Manhuaçu, e também agradecendo e levando bênçãos de luz e felicidade a Marina pelo seu aniversário, e que possamos estar sempre reunidos em vosso santo nome, buscando com a centelha da vossa misericórdia, da vossa luz, através do vosso Evangelho.
Que Jesus seja conosco hoje, agora e sempre. Louvado seja Deus. Que assim seja. Uma boa noite e abraço a todos. Fiquem com Deus. Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier, Chico, 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 homem de fé.